Olá a todos, nos reunimos hoje para o estudo do livro Ceifa de Luz e hoje com o item 64, cujo título é Subdesenvolvimento Espiritual. O texto começa com uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 1. Começa assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas de disputa. Nós vamos entender aqui pelo texto que Emmanuel faz uma orientação a todos nós para que possamos nos compadecer também de pessoas que lutam tanto na vida, mas que, assim como todos nós, ainda subdesenvolvidos espiritualmente. Todos nós estamos caminhando, evoluindo, aprendendo, um dia de cada vez, né? Pouquinho, cada encarnação é um aprendizado, é uma luta também e também uma conquista. Mas, às vezes, para alguns de nós, as provas são bem complexas e a gente sabe que tudo tem uma causa, tudo tem um porquê, tudo é justo aos olhos de Deus, mesmo que para nós não seja. Para Deus existe uma justiça que possamos compreender. E com certeza quando partirmos desta vida terrena, fará sentido para nós. E até vamos talvez julgar que tenha sido leve a prova, mas não vem ao caso, né? Vamos ao texto. Quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos, na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referir-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Então aqui ele não está se referindo ao subdesenvolvimento econômico, ele está se referindo ao subdesenvolvimento espiritual, que é o título, né? Então o Emmanuel já faz aqui logo um alerta. Não estamos falando de pessoas menos providas de recursos materiais, mas sim de valores espirituais. Isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas, de esperança e coragem, não obstante quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. Então, são pessoas que faltam esperança, para tudo perde a esperança, para a primeira prova difícil perde a coragem, não vê mais sentido em nada, tudo parece perdido, né? Então, mesmo que nós não estejamos passando por uma situação, talvez conheçamos alguém assim, ou tomara que Deus que não, podemos um dia passar por situações extremamente sérias e graves, né? Vamos muito pedir a Deus que nos poupe de provas tão difíceis, que possamos agir no bem, né? Agir muito no bem, para que não seja necessária a prova para o aprendizado. Lembremos que a ação no bem, ela apaga uma multidão de pecados. Então, isso não quer dizer que apaga o que foi feito, mas com certeza alivia a prova que vem pela frente. Então, se nós tínhamos que passar por uma doença extremamente grave, com o bem que haja feito, essa doença se torna tão amena que não nos causa tanto sofrimento. Isso tudo em consequência, né, pela misericórdia de Deus e pelo mérito, pela conquista do bem que se haja feito. Então, continuando no texto, são amigos chamados a caminhar nas frentes da evolução, com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho de bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises das épocas de mudança. Um exemplo agora é, nesse momento, crise sanitária, humanitária, as pessoas que trabalham nas áreas de saúde. Muitas vezes parece-nos
que pessoas que trabalham na área da saúde, ou até mesmo na segurança, elas são frias à dor humana, né, à dor alheia. E isso não é verdade. Elas muitas vezes precisam. Imagina se o médico, né, que vai fazer uma cirurgia tivesse horror ao sangue ou ficasse chocado toda vez que ele fosse abrir uma pessoa para fazer uma cirurgia. Ele precisa ter essa certa frieza, né? Isso que Emmanuel nos faz aqui. Então, são amigos chamados à frente da evolução. São pessoas, né, que têm uma enorme possibilidade de trabalho, então tem essa capacidade enorme de se colocar ali, frio, sério, uma pessoa extremamente concentrada diante de uma situação que muitas vezes chocaria muitas outras pessoas, mas a pessoa se mantém ali, fria, para cumprir o seu propósito, a sua ação, da melhor forma possível. Esse encontrou diferenças de conduta nos descendentes fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Aquele traumatizou-se com as provações coletivas em que grupos vários de pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto e se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar, para se realizarem livremente nos ideais próprios, e transformou-se em doente complexo. E outros muitos viram a morte dos entes mais caros, arrancados ao corpo nas engrenagens da própria civilização, e mergulharam-se na dor que acreditam sem consolo. Então são pessoas que, apesar de terem uma força tão grande para lidar com certas situações, foram tão fracos quando a situação se inverteu, né? Quando tocou a sua família, as questões espirituais, quando as provas se tornaram muito pessoais, particulares, da própria existência, elas fraquejaram. Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo, que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, enternece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções da fé. Então, precisamos muito de preces e das construções interiores. Todos nós, infelizmente, ainda somos subdesenvolvidos espiritualmente. Estamos a caminho, fraquejamos, estamos aprendendo sim, mas ainda temos tanto a caminhar. A nossa parada final ainda é longa, né? Nosso destino ainda está longe, mas estamos caminhando. Não podemos perder a fé e acreditar em nós mesmos, naquilo que já conquistamos, naquilo que, se olharmos para trás, até mesmo nessa própria existência, olhar lá para trás, ver tudo o que já aconteceu em nossa existência, tudo o que já passamos e perceber o quanto já aprendemos, mas também o quanto ainda temos que aprender. E o mais importante é trabalhar para não levar para as próximas encarnações as pendências que a gente já reconhece. E quando as dificuldades aparecerem, não deixar de acreditar. Em quem? Em Deus, em primeiro lugar, né? Na força superior, mas principalmente em nós mesmos, na força interior. Porque Deus não está nas coisas. Deus não está no livro. Ele não está na outra pessoa. Deus está aqui, em nossa consciência e nossos sentimentos. Naquilo que nós podemos enxergar no próximo, né? Olhar para a natureza e ver que tudo é uma criação maravilhosa, que nós temos aqui uma oportunidade única para fazer a diferença, se não no mundo, na nossa própria existência, na família em que nos encontramos, no meio social em que vivemos, no meio de trabalho, né? Nas oportunidades que damos a nós mesmos, né? Se temos uma dificuldade financeira hoje, vamos usar a criatividade, mover-se,
né? Fazer acreditar e trabalhar essa questão espiritual, né? Mover-se espiritualmente. Nunca perder a fé em si mesmo. Porque assim que não perderemos a fé também no outro, que tudo é possível, tudo dá para evoluir, né? E evolução às vezes dói. E digo, às vezes não, né? Todo dia dói. Quando a gente toma consciência de que é preciso mudar, essa consciência ela perturba, porque todo dia ela vai te cobrar uma mudança de atitude, o se calar de uma frase que às vezes machuca. Não, não diz. Para que você vai dizer isso? Aquela consciência que começa a te cobrar uma atitude e te renova. Todo dia a gente começa a mudar atitudes, pensamentos e assim a gente muda a nossa vida, né? Para que quando as tribulações vierem e forem difíceis, nós não caiamos no buraco do sofrimento, né? Naquele abismo de sofridão e percamos, às vezes, uma encarnação, uma oportunidade inteira para aprender, principalmente se perdermos um ente querido tão precocemente. Não podemos perder a fé, né? A vida não é só isso, não é esse breve momento. Ela vai muito além. E assim nós encontraremos a paz. Fiquem com Deus.